Josué como um símbolo de Jesus, né? Estamos vendo aí que a trajetória de Josué se parece muito com a vida de Cristo e que nós descobrimos também que dá até para relacionar com a nossa vida como igreja. Então, a história de Josué tem que ser vista sob a perspectiva de um símbolo, de uma tipologia. Então, cada elemento da vida dele, nós temos que ver que ela vai ser aplicada lá na frente. Ela serviu de molde para o que viria a ser na frente na vida de Jesus. Então, primeira coisa, na vida de Josué teve muitas guerras territoriais, muitas batalhas, e todas essas guerras, todos esses conflitos que Josué participou, qual era o objetivo de tudo isso? Era estabelecer o povo de Israel na terra prometida, expulsar as nações e assim dar um momento de descanso, dar uma sociedade nova, estabelecer uma sociedade nova baseada na lei de Deus. Então, a vida de Josué, então despovoar aquela terra para dar aquela terra limpa e nova para o povo de Israel poder habitar. Então, muito depois disso, os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, eles começaram a pegar esses elementos da vida de Josué e começaram a aplicar na vida do Messias. Começaram a aplicar isso na vinda do Messias que iria vir no futuro. Ou seja, o Messias que está chegando, ele vai vir no poder, no espírito e no poder de Moisés, e vai fazer as mesmas coisas que Josué fez. Certo? Então em Isaías 49, verso 8, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu farei mediador, eu guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e para repartir as propriedades devastadas. Olha aí, olha como esse texto ele é direto. Repartir as propriedades devastadas. E o verso 9: Para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Então, essa aí é uma expressão na qual Isaías aponta para o restaurador, aponta para o libertador do futuro, para o Messias que viria no futuro. E essa expressão aqui, que ele iria restaurar a terra, repartir as propriedades e dar liberdade aos presos, é onde a gente vê essa expressão novamente lá na frente, lá naquela profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr liberdade aos algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Então, esse texto aqui, quem é que leu no sábado de manhã, numa sinagoga, lá em Nazaré, aplicando para ele mesmo? Jesus. Então, esse texto de Isaías 61, ele pega emprestado aquelas expressões que a gente leu em Isaías 49, verso 8. Então, aquilo que Isaías falou, falando de Josué, novamente, ele fala agora em primeira pessoa, e o Messias, lá naquela sinagoga, em Lucas 4,16, ele lê aplicando para ele mesmo. Então, assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra para os israelitas, o Messias, considerado o novo Josué, ele ia atribuir uma herança espiritual para um novo Israel. Certo? Então Jesus também tem uma terra para repartir para os salvos. Uma terra que ele conquistou, que ele comprou com seu sangue. E essa terra, esse país novo, ele está preparando desde que ele voltou para o céu para os salvos. Certo? Então Jesus é o novo Josué. Jesus ele veio cumprir, fazer a mesma missão que Josué teve, mas agora num âmbito espiritual. Ok? E aí em Hebreus 3, 7 e depois até o capítulo 4, verso 11, o Novo Testamento confirma que Josué é um antítipo de Cristo.
o tipo de Cristo, é um símbolo de Cristo. Então, aqui em Hebreus 3, 7 até o 4, verso 9, até o 4, verso 11, fala justamente daquele momento em que o povo de Israel colocou Deus à prova, né, no deserto, e por causa disso eles não puderam entrar em Canaã, apenas Josué entrou. E aí Josué entrou nesse descanso de Deus, na terra do descanso, que é a terra prometida. Então, no verso 8, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Então, aquela terra prometida que tinha sido conquistada a duras penas, somente Josué e Caleb entraram por causa da sua fé. E hoje nós também temos uma terra prometida, na qual nós também vamos entrar se tivermos fé naquele que comprou o ingresso para a gente estar lá, certo? Então, essa é a relação entre Josué e Jesus. E quer ver mais relações? Assim como Josué entrou em Canaã após 40 anos no deserto, assim Jesus, que é o novo Josué, só começou seu ministério após 40 dias no deserto. Eu disse a Nefretsu, ou foi na lição no sábado, ou foi aqui no Zoom, que sempre antes da missão, Deus sempre leva o seu servo para um deserto. Sempre antes de um momento de missão, de evangelização, de pregação, Deus sempre conduz você a um deserto para que você esteja mais íntimo dele, para que você aprenda com ele. Então, Josué andou aqueles 40 anos no deserto para aprender com Moisés a ser líder e junto com Moisés a ter comunhão com Deus. Somente assim estaria devidamente preparado e capacitado para conduzir o povo na entrada em Canaã. Então, 40 anos no deserto Josué passou. E Jesus passou 40 dias no deserto para se preparar para começar a missão também, para começar a sua obra como nosso Salvador. Então Josué foi o tipo de Jesus aí. Depois, Josué também atravessou o Jordão. E Jesus também atravessou. Jesus foi batizado no Jordão para poder começar seu ministério. Então aqui, Jesus segue os passos de Josué, mas em escala menor. Josué atravessou o Jordão, dividindo ele no meio. Mas Jesus atravessou o Jordão, mas para ser batizado, né? E aí, olha, os escritores do Antigo Testamento, eles citam o Salmo 2:7 e depois Isaías 42:1. E o que ele diz lá? Em Salmo 2:7 diz o seguinte: Salmo capítulo 2, verso 7 diz assim: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho e hoje eu gerei você. E o que é que diz em Isaías 42:1? Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Dois textos que falam especificamente de Jesus, como filho de Deus, como servo de Deus. Ok? Então, todas essas expressões se relacionam a Jesus. Assim como Josué foi um servo de Deus, Jesus também foi um servo sofredor. Então, nós temos uma relação entre o caráter de Josué e o caráter de Jesus. Então, consequentemente, por meio do seu batismo, Jesus é apresentado como o guerreiro divino que irá, por meio de uma vida de obediência fiel até a morte, travar as guerras de Yahvé contra as forças do mal. Sua vida e a sua morte na cruz trouxeram a expulsão de Satanás, lideraram a conquista sobre nossos inimigos espirituais e ofereceram descanso espiritual ao seu povo
e reservaram uma herança para os redimidos. Amém? Então aqui é a experiência de Jesus, aqui foi contada sob a perspectiva de Josué. Jesus é apresentado como esse guerreiro espiritual. Ele é o comandante das tropas do Senhor, que apareceu para Josué naquele dia. Ele é o comandante. Ele é o nosso general, que não perde nenhuma batalha. Então, a missão dele aqui na terra foi derrotar o governo de Satanás de uma vez por todas. E ele conseguiu. E assim ele abriu a porta franca para os salvos poderem ter acesso à terra prometida, para os salvos poderem ter acesso a Canaã. Ele veio tomar de novo o território que pertence a ele. Esse mundo pertence a ele desde o começo. Adão é que entregou as chaves da administração para Satanás, mas através da sua morte, Jesus reconquistou a terra de volta para ele. Ainda estamos morando aqui como peregrinos. Estamos vivendo aqui não da maneira ideal, mas um dia, quando Deus restaurar essa terra, ser como era no começo, nós vamos voltar a ser donos dela, assim como Adão foi lá no começo. Então, tudo isso só foi possível porque Jesus veio aqui, derrotou Satanás e expulsou ele. Então, na vida de quem aceita isso, na vida de quem entende isso, Satanás não tem poder, Satanás não tem domínio, Satanás não tem força sobre a vida daquele que aceita a libertação que Jesus já trouxe. Amém. Então, Jesus é o novo Josué. Através da obra dele, através do que ele já fez, nós temos paz com Deus, temos descanso completo. Assim como os israelitas podiam descansar completamente na terra prometida, porque o mais difícil Josué tinha feito. Então, o mais difícil Jesus já fez. Por isso, não temas. Por isso, sossegue. Por isso, confie. Por isso, creia naquele que já fez o mais complicado e quer apenas que você seja obediente e que você seja leal à palavra dele. Então, pergunta aí para refletir no final é: o que significa ser capaz de descansar no que Cristo fez por nós? Você acredita que tem gente que não descansa no sacrifício de Cristo? Tem gente que acha que precisa fazer alguma coisa a mais para complementar o que ele fez? Ah, não, aquele sacrifício ali foi pouco demais, eu preciso fazer mais alguma coisa. Não precisa complementar o que ele já fez. Não tem o que você fazer a mais que vai melhorar o que já foi feito, não. O que você vai fazer agora é em gratidão, em resposta a esse amor. Claro que você nunca vai atingir o mesmo nível, mas é uma demonstração de que você é grato, de que você entende o amor dele, você entende o que ele fez por você, então você responde da sua maneira, sendo obediente, sendo fiel. É isso que ele pede. Então descanse no que ele fez por você e tenha certeza que Jesus já derrotou Satanás na sua vida. O pecado já não tem poder sobre você, se você permitir a libertação que ele tem para lhe oferecer. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Muito obrigado sobre esses paralelos que a tua palavra coloca, por esses links que a tua palavra apresenta diante de nós. Nos ajuda, Senhor, a olhar para essas histórias da Bíblia e entender que em todos os livros da tua palavra o Senhor é o personagem principal. Em Gênesis o Senhor é, em Êxodo o Senhor é, em Levítico, em Número, Deuteronômio, em Josué, até em Juízes, Senhor, parece que cada um fazia do jeito que queria, cada um se virava como podia, como nós estamos vendo em Revivados, mas até ali o Senhor mostra a sua soberania. Até ali o Senhor mostra o seu amor resgatando o povo da sua rebelião. O Senhor é o personagem principal em Ruth, o seu personagem principal em Samuel, em Crônicas, em Reis, em Esté. Em cada livro da tua palavra, o Senhor está ali por trás. O Senhor está ali presente. Então, Senhor, que todas as promessas da tua palavra nós possamos crer, possamos assimilar em nossa vida, porque o Senhor é a resposta para todas elas. O Senhor é o amém para cada uma das promessas e profecias que o Senhor colocou diante de nós. Amém. Nos ajuda, Senhor, a confiar inteiramente em Ti. Em homens nós não podemos confiar, em amigos e familiares nós não podemos confiar, mas em Ti nós podemos ter 100% de certeza que o Senhor vai nos conduzir para o final feliz. Amém? Então agora, Senhor, nós vamos para o estudo do livro, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém.
a rocha.